Uma notícia não muito positiva para quem investe em fundos imobiliários. Infelizmente, aquilo que a gente já trazia há muito tempo já está sendo discutido e a gente pode ter uma notícia muito em breve. Eu estou falando da taxação de dividendos, que hoje, no dia 1º de julho, é capa de praticamente todos os jornais. Isso, inclusive, já gera uma reação contrária do mercado. Antes de falar de Taesa, vamos falar agora sobre essa questão dos fundos imobiliários. O IFIX hoje cai aproximadamente 0,5%, muito puxado por essa notícia, que não é nada agradável para o setor, e não apenas para o setor, porque mesmo para quem não investe em fundos imobiliários, para quem se utiliza do Valor Invest e tem uma metodologia muito focada no mercado de ações, é mais uma decisão que atinge a todo tipo de investidor, e eu já trago isso desde o ano passado, desde que os debates da reforma tributária e a tributação de dividendos começaram a ganhar tração. Eu já dizia que aquilo não era positivo, porque esse não é o caminho para reequilíbrio fiscal, e de que se eles conseguissem dar esse passo adiante na tributação do juros sobre capital próprio, isso era só um primeiro passo para eles continuarem taxando todo e qualquer tipo de investimento. Então hoje a gente já tem no exterior, offshores, dividendos bitributados, proventos em ações nacionais também vão ser tributados, e o caminho dos fundos imobiliários parece também ser o mesmo, porque isso já está em discussão, a gente já tem minuta para esse debate, e eles podem inclusive ser apresentados nessa quarta-feira, e alguns sites já colocam isso como uma possibilidade muito breve de começar. Vale lembrar que aqui a gente fala de cobranças de IBS e CBS dos fundos, mas que a princípio a gente não tem tributação nos dividendos à pessoa física. Mas não acredite que isso não vá ter impacto para você que investe em F2. O mercado já estima uma perda de 10 a 20% nos dividendos que possam ser distribuídos, porque uma vez que a receita e o lucro é tributado, ele vai diminuir e, consequentemente, o fundo também vai diminuir a distribuição de dividendos, porque isso na prática reduz a rentabilidade dos fundos e, como eu acabei de comentar, o mercado já espera um impacto de 10 a 20% na remuneração do cotista, caso isso vá para frente. Vale sempre lembrar que isso ainda é uma possibilidade, isso precisa ser discutido e votado, mas ao mesmo tempo a gente já começa a ter uma reação do mercado. O mercado enxerga que isso é um contrassenso e prejudicaria o investidor. E, inclusive, quando a gente fala de especialistas, aqui a gente vai falar de parte jurídica, essa taxação que está em estudo, ela poderia inclusive ser questionada judicialmente, o que eu concordo 100%. Novamente, não invisto em fundos imobiliários, tenho um pensamento totalmente diferente do que a maioria das pessoas tem, mas eu sou totalmente contra essa taxação, porque até mesmo juridicamente ela não faz sentido, porque nesse caso a gente fala de uma taxação de serviços e um fundo, ele é um condomínio de dinheiro, ele não presta nenhum serviço. Sendo assim, a gente teria uma natureza dessa taxação muito estranha, e o mais correto seria taxar a gestora, e na opinião deles, isso sem dúvida vai poder levar até mesmo à judicialização de casos, sendo que na minha opinião, o maior risco mesmo é esse daqui, é a questão do desestímulo. Eu não tenho a menor dúvida de que isso vai estar desestimulando muita gente que muitas vezes também quer começar, quer dar um primeiro passo na renda variável e de alguma maneira enxergam alguma segurança nesse tipo de fundo. Na opinião de quem foi consultado, o resultado final é de que o investidor é quem vai ser taxado, e eu concordo plenamente com isso. E também na opinião deles, como uma medida dessa, a gente teria o desestímulo para a indústria, porque vai deixar de fazer sentido investir em um fundo e vai ser melhor aplicar no ativo final. Nesse caso eu concordo 100%, e esse é um dos motivos de eu não investir em fundos imobiliários. Mas no ponto em que o investidor é quem vai pagar essa conta, nisso eu realmente concordo, porque a linha de pensamento ela é exatamente essa: você não vai tirar nada do bolso do investidor, mas o dinheiro que vai sair antes de entrar no bolso dele é dali que vai ser tirado, é ali que vai ser taxado. Então a gente tem uma péssima notícia para quem tem uma grande alocação nesse tipo de investimentos, e como eu falei lá atrás, eu espero que isso não aconteça, não por conta da categoria, mas porque qualquer investida desse tipo que a gente está tendo desde o ano passado, desde o cerco a criptos, desde o cerco a investimentos no exterior, desde uma bitributação de investimentos lá fora, tributação de juros sobre capital próprio de empresas, que vai prejudicar inclusive o resultado de muitas empresas, não só os proventos, até a gente chegar agora nos fundos imobiliários e nos fiagros. Mas infelizmente é isso que nós temos por agora, e se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que tem esse tipo de investimento, é para que vocês não façam nenhum movimento brusco baseado principalmente em notícias. Deixa a coisa andar, para sempre tentar agir de maneira racional e não de maneira emocional.
comentário rápido sobre Taesa, que em 2024 acumulou uma queda na casa de 10%, e depois que a empresa divulgou a nova maneira de distribuir proventos dela, a gente teve uma enxurrada de recomendações, principalmente recomendações de venda para a empresa, muitos cortes de preço-alvo e com casas que cobriam a empresa, passando inclusive a recomendar outras empresas do setor. Isso tudo faz muito sentido porque desde o ano passado a gente também já alertava, inclusive trazia muitas críticas à Taesa. Vale muito a pena você buscar no histórico esses vídeos sobre a taxação de dividendos e sobre um futuro não muito promissor da Taesa. E todo esse cenário a gente já conhece, uma dívida muito alta, necessidade de captação, além de captação financeira, a empresa tem que participar de leilões, possibilidade de follow-on, mas a gente também tem que olhar para o lado positivo, que apesar dessa dívida e esses números podem preocupar o investidor, a gente ainda tem uma empresa que está remunerando próximo a 11%, esse é o yield atual da empresa, e aqui a gente fala de média histórica, o dividend yield atual da empresa é de 10,84%, então a gente ainda tem uma empresa que remunera muito bem. Há 2 meses atrás, quando a empresa divulgou essa intenção de diminuir os proventos, eu deixei minha opinião que essa é a estratégia correta, mas que a gente vai ter que esperar o próximo resultado do segundo trimestre para saber qual é o lucro e para saber qual vai ser o payout em cima desse lucro. Daí sim, a gente vai conseguir se balizar melhor daqui para frente e ter noção de qual vai ser o dividend yield real da empresa. Isso só a partir do próximo trimestre e da próxima divulgação. Quando a gente fala da próxima divulgação, a gente tem uma boa notícia, porque ela na realidade ela está muito próxima. A gente acabou de iniciar o mês de julho, sendo que agora, já no mês de agosto, a empresa sempre tem datacom de proventos e a gente tem pelo menos mais 2 pagamentos para esse ano. Sendo que o próximo pagamento, que é logo no início do mês de agosto, e aqui a gente fala de datacom, ele geralmente é um dos maiores pagamentos que a Taesa sempre faz todo ano. No ano passado, a empresa distribuiu 90 centavos, que foram pagos no mesmo mês de agosto, então a gente tem anúncio datacom e pagamentos muito rápidos, e caso a empresa distribua esses mesmos 90 centavos, a gente teria um dividend yield apenas para esse pagamento de quase 3%. É uma ótima remuneração, vale muito a pena o investidor ficar atento no próximo mês. É um dos maiores dividendos que a empresa paga e eu, como sócio no momento, estou deixando a empresa de lado, estou deixando ela um pouco quieta, até que toda essa questão de proventos, captação de dinheiro no mercado e até mesmo a participação dela nos próximos leilões, sempre olhando para a dívida dela, a gente consiga enxergar um pouco melhor como a empresa vai se comportar daqui para frente, para daí sim pensar em fazer algum movimento na empresa, sempre de maneira calma e muito bem pensada. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu confesso que, mesmo não investindo em fundos imobiliários, eu fico muito chateado com uma notícia dessa. Ela nunca é saudável para o mercado, ela, acima de tudo, nunca é bem vista para o investidor minoritário, para aquele pequeno investidor que está querendo começar ou mudar de vida. Resta a gente torcer para que isso de fato não aconteça, mas eu realmente tenho minhas dúvidas. Eu já vinha trazendo desde o ano passado sobre a capacidade que o Estado tem de que, com seus tentáculos, ele consegue ir penetrando e atingindo pouco a pouco tudo aquilo que ele quer. A gente sabe que o que está aí hoje quer taxar absolutamente tudo, então seria muita ingenuidade nossa acreditar que apenas ações serão taxadas, que só investimento no exterior vai ser taxado. Não. No final das contas, tudo aquilo que gere renda, a gente já viu que o Estado quer a parte dele. Deixa no comentário se gostaram ou não. Eu acredito que talvez esse seja o único vídeo que a gente tem a chance de ter 100% de concordância em todo mundo que assistir ele. Aumento de impostos nunca foi o caminho, na realidade, ele foi o caminho para o fim de todo o grande império na história da nossa humanidade. Só que, ao mesmo tempo, eu também espero que isso não desestimule você que está começando agora na renda variável, que está dando os primeiros passos através de fundos imobiliários, porque, sem dúvida alguma, isso não é motivo para você desistir ou não de investir ou de qualquer sonho que você tenha. E caso você queira abrir conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo para investir, com diversos benefícios, ou para simplesmente ter possibilidade de negociação de taxas e uma comunicação direta com o nosso assessor aqui da carteira da comunidade, tem um link no comentário e de maneira bem rápida, até mesmo pelo celular. Preenche o formulário, que muito em breve o pessoal já vai estar entrando em contato com você. Deixa no comentário o que você achou, se é sócio de alguma dessas empresas ou não, e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.